Em 1997, Chris McKinstry criou CR6, um mistério de mídia perdida na internet, a primeira novela interativa desse tipo online. Apesar do hype em torno dessa série, ela rapidamente caiu no esquecimento após cerca de 9 episódios terem sido lançados. Ela ficou esquecida por anos, até que uma usuária do Reddit encontrou um registro dela por acaso. Isso acabou levando a um buraco negro surpreendentemente sombrio envolvendo morte, mistério e conspirações. Vamos investigar! Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro no Ko-fi ou membro do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você também pode deixar uma gorjeta clicando no botão de agradecimento abaixo do vídeo. Obrigada a quem optar por isso. Este vídeo abordará temas que algumas pessoas podem considerar sensíveis, incluindo morte, assassinato, suicídio e abuso. Recomenda-se discrição do espectador. Por favor, não tente entrar em contato com ninguém mencionado neste vídeo ou qualquer outra pessoa que possa estar envolvida. Chris McKinstry foi uma das pioneiras desenvolvedoras e engenheiras de software da internet. Apesar das controvérsias em sua vida, ela é considerada a pioneira da inteligência artificial. Apesar de ter feito muitos inimigos na carreira, muitos relatos apontam que ela era um gênio. Há pouca informação sobre ela na internet, o que não surpreende, já que era usuária da internet nos anos 1990. No fim da década, só cerca de 37% dos adultos no Reino Unido usavam internet em casa ou no trabalho. E isso ocorreu após um boom recente. Os números eram muito menores nos Estados Unidos da América, com apenas cerca de 20% usando a internet em 1999. Ivo Phillips, que administrava uma empresa de serviços financeiros online, disse à BBC: "A internet não amadureceu, mas sim rejuvenesceu em 1999. Com isso em mente, faz sentido que Chris tenha sido praticamente esquecido. E como você logo vai perceber, é um pouco difícil separar fato de ficção com o que restou. Chris afirmou que, aos 17 anos, se tornou milionário ao inventar um código anticópia que ele licenciou para várias empresas de destaque. Um artigo de jornal publicado em seu site em abril de 1994 confirma que ele desenvolveu e vendeu o programa, e a manchete diz que isso poderia render milhões, mas é duvidoso se ele realmente ganhou tanto. Chris tinha histórico de problemas mentais e, em 1990, aos 23 anos, enfrentou um impasse de 7 horas e meia com a polícia em Toronto. Ele entrou em uma loja de armas, pegou uma pistola do dono da loja e se escondeu no porão com 2 rifles armados. Durante as negociações, ele disse à polícia que estava tendo problemas com sua namorada e estava pensando em tirar a própria vida. Ele saiu do campo de visão da polícia, que então usou gás lacrimogênio na loja e desceu ao porão para pegá-lo. Chris estava consciente e sem ferimentos e foi levado ao hospital. Algum tempo depois desse incidente, ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar. Ele passou os anos seguintes cursando psicologia e desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial. Isso o levou a se tornar o principal desenvolvedor do MindPixel, projeto colaborativo de inteligência artificial na web ativo de 2000 a 2005. Em 1997, Chris decidiu tentar algo diferente. A internet ainda estava em seus primeiros dias no domínio público. Agora era o momento perfeito para a inovação. A primeira novela de rádio foi lá em 1930, chamada Painted Dreams, e patrocinada por fabricantes de sabão. Daí o nome novela. Anos depois, as novelas passaram a ser exibidas na televisão e no início dos anos 1950 já faziam parte da programação diurna. A popularidade delas continuou crescendo ao longo dos anos e, já tendo migrado do rádio para a televisão, não foi uma má ideia apresentar o conceito para a internet.
Chris teve a ideia do reality 6 clicável, que ele descreveu como, abre aspas, uma novela baseada na internet, por falta de um termo melhor, na verdade é mais sombria do que uma novela. CR6 não foi a primeira novela online. Até então, eram bem básicas, quase todas baseadas em diários. Você clicava em um personagem e lia sua entrada. Elas tinham pouca trama e quase nenhum conteúdo para acompanhar as entradas. E Chris sentiu que poderia criar algo muito melhor, como disse em um vídeo promocional de 1997. Nossa história é profunda, muito profunda, é mística. Vai prender as pessoas por décadas. 3 décadas depois, podemos afirmar que Chris estava errado? Tudo o que parece restar agora são alguns detalhes espalhados em cantos quase esquecidos da internet, e o programa em si está perdido há muito tempo. Provavelmente teria permanecido enterrado se não fosse por uma usuária do Reddit que encontrou um registro disso, por acaso, em 2021. A usuária fez uma postagem no subreddit Lost Media depois de entrar em uma busca aparentemente sem sentido relacionada a um episódio de Better Call Saul. Ela foi parar na Wikipédia de um ator que interpretou um capitão da Força Aérea, Brendan Fair, e notou em 2006 que havia sido escalado para uma das primeiras novelas da internet, CR6. Curioso para saber mais, ele começou a pesquisar, mas havia uma surpreendente falta de informações sobre isso, escreveu Op na postagem do Reddit, abre aspas. Em 1996, Chris criou e produziu a novela online CR6. Um empreendimento que teria perdido mais de 1 milhão e fez com que ele queimasse quase todas as pontes restantes no Canadá e Estados Unidos da América. De acordo com relatos, a produção foi um desastre e quase todos os envolvidos afirmam não terem recebido pelo trabalho. Ele acabou fugindo para o Chile, onde inevitavelmente viveria a maior parte dos seus dias restantes. Informações sobre CR6 são raras e difíceis de achar online. Não sabemos o elenco, número de episódios, estágio da produção ou o enredo, apenas que aconteceu. Custou 1 milhão e fez com que o criador, Chris McKinstry, vivesse em autoexílio no Chile. Muitas das informações que temos sobre o programa vêm do próprio McKinstry, que só revelava detalhes para desmentir o que ele via como calúnias ao seu nome. McKinstry diz ter sido o único a perder dinheiro. E quando a produção terminou e o site foi um completo fracasso, ele vendeu os direitos de distribuição e propriedade do programa para o elenco, por um tempo, era aqui que o mistério estava. Uma novela online agora perdida, com literalmente nada conhecido sobre ela. Embora essa postagem não tenha recebido muita atenção, certamente atraiu algumas pessoas que agora estavam envolvidas demais para deixar isso de lado. Segundo a usuária do Reddit, Chris afirmou ter vendido os direitos ao elenco, então, se encontrarem o elenco, podem achar o programa também. A autora conheceu o CR6 pela Wikipédia de Brendan Fair, pois um membro do elenco já estava identificado. Mas quem eram os outros? Logo após a autora publicar o post, outra usuária compartilhou um link do site original do CR6, que agora redireciona para um serviço chinês de hospedagem de domínios. Mas existe um arquivo da página inicial no Wayback Machine. A página é só um esqueleto com poucas linhas de texto. Nenhuma das imagens carrega e as outras páginas, incluindo episódios, elenco e créditos, não foram arquivadas na época. Mas há algumas informações úteis. No entanto, o texto que aparece onde uma das imagens deveria estar diz: Bem-vindo ao CR6. O episódio 8 de Primeira Realidade Clicável está disponível online. Clique para entrar. Isso indica que pelo menos 8 episódios foram publicados no site e o primeiro é clicável. Aparentemente, a realidade sugere que ou Chris planejava fazer mais realities clicáveis no futuro, ou ele já esperava que esse conceito fosse se popularizar, e que outros programas seriam criados por outras pessoas inspiradas pelo CR6. Abaixo das imagens havia uma linha dizendo: como visto no CNN Midday. E então 2 breves críticas, a primeira da Uptown. Todo mundo está ótimo, bastante assistível. A outra era do Yahoo Canadá.
Enquanto o lado tecnológico deste site recebe uma nota alta no quesito inovação, são os personagens que vão fazer você voltar toda semana para ver mais. Estes são notáveis, pois mostram que, em algum momento, CR6 gerou publicidade. Não era um projeto totalmente desconhecido que nunca teve chance, e aqueles que o viram tiveram reações positivas. O que faz você se perguntar por que ele nunca decolou de verdade e, em vez disso, rapidamente caiu no esquecimento. Alguns dias depois da descoberta do site do CR6, outra usuária do Reddit encontrou o vídeo promocional do programa que eu mencionei antes. Ele havia sido enviado ao YouTube em julho de 2011 por uma usuária chamada Cidade do Rio, Videose, que tem outros 19 vídeos em seu canal, a maioria relacionada à música e nada a ver com CR6 ou Chris. O vídeo quase parece um pouco fora de contexto, a única conexão sendo. Outros vídeos mostram Winnipeg, cidade de Chris, incluindo um tour por clubes, sugerindo que quem postou talvez também tenha morado lá. Talvez tenham enviado o vídeo do CR6 só por ser relevante para Winnipeg, ou porque lembraram de assistir ao programa na época, ou talvez conhecessem o Chris pessoalmente, mesmo que quem enviou o vídeo ao YouTube não o conhecesse. É certamente possível que eles tivessem alguma informação que já não está mais disponível publicamente, e isso poderia ser útil na busca pelo CR6A. Descrição diz: vídeo promocional do CR6. Essa realidade interativa ficou no ar por cerca de 6 meses em 1997. O canal está sem uploads há mais de 10 anos. Não há um endereço de e-mail ou quaisquer links, e pesquisar o nome de usuário não traz nenhuma conta em outras redes sociais de usuários com esse mesmo nome. Quando o vídeo do CR6 foi encontrado pela usuária do Reddit, ele tinha apenas 250 visualizações e 3 comentários, e a pessoa que fez o upload não respondeu a nenhum dos comentários recentes, então não parece haver nenhuma maneira de entrar em contato com ela. O vídeo, porém, traz algumas informações úteis. Ele foi encomendado por Chris e produzido por uma empresa agora extinta chamada Brown Commissions, e exibiu Chris explicando brevemente o conceito do CR6. Algumas imagens dos bastidores, o site do CR6 quando ainda estava funcionando e um número de telefone que, sem surpresa, não está mais ativo. Mais importante ainda, mostrava o diretor, Brendan Sawatsky, e os nomes dos atores que interpretaram os 6 personagens principais. Havia Anita Dietmar, Carly Benoit, Karen Markham, Carlo Galante, Jeff Grace e Robert Ryder. A menção de Anita Dietmar levou os detetives a um blog criado por ela em 2012, onde citava brevemente seu trabalho com o CR6. Ela escreveu em 1996 ou 97. Acho que fui escalada para uma novela maluca da internet chamada CR6 pelo Chris McKinstry, um cara que você realmente precisava conhecer para acreditar. Fui completamente estereotipada como ex-modelo alcoólatra. E não durou muito tempo, mas foi uma maneira legal de passar alguns meses. Tudo isso aconteceu antes de eu ter acesso à internet ou até mesmo um endereço de e-mail, então eu realmente gostaria de ter arquivado algumas das fotos. Eu tenho algumas fitas Video Home System do kit de imprensa, mostra um trecho nosso na CNN e imagens minhas saindo da limusine e dando autógrafos. Viu, eu sou meio importante. Eu guardei uma recorte de jornal, mesmo tendo escrito meu sobrenome errado, mas a foto sou toda eu, querida. Anita compartilhou a foto de um recorte de jornal colado em seu caderno que dizia: papel em novela na televisão, cai bem para estudante. Ser uma estrela de novela nunca foi algo que Anita Dietmar sonhou em se tornar, mas isso pode mudar se CR6 for um sucesso. Dietmar interpreta a ex-modelo Anna Frobisher, uma das 6 personagens principais da novela produzida localmente para a internet, que começou a gravar seus primeiros episódios esta semana. Acho que todo mundo quer ser atriz quando é criança, mas nunca foi algo que eu persegui, disse Dietmar, que é estudante de ecologia humana na Universidade de Manitoba. Dietmar disse que estava em um bar quando foi abordada por produtores que pediram para ela fazer um teste para a novela semanal. Todos têm sido ótimos e compreensivos com meu tempo na escola, disse ela.
Dietmar disse que não pode revelar nada sobre sua personagem, então as pessoas vão ter que esperar até a estreia de CR6 em fevereiro, dia 14. Christopher McKinstry, presidente da Clickable Systems International Limited. A produtora afirmou que o público da novela vai definir o tamanho do papel da personagem de Dietmar. Podemos saber o que as pessoas querem ao monitorar quantos cliques um personagem recebe, explicou McKinstry. Podemos destacar os personagens de maior interesse. Os espectadores do site poderão clicar nos personagens para saber mais sobre eles e acompanhar sua história, disse o diretor criativo Brendan Sawatsky. Essa é uma das vantagens em relação a uma novela de televisão. Se perder os primeiros episódios, clique para voltar ao início. Se houver uma arma do crime, clique nela para mais informações, disse ele. McKinstry afirmou que, embora o CR6 comece com fotos estáticas, planeja adicionar vídeo em tempo real em 2 anos. Enquanto isso, a empresa também está trabalhando em uma versão do programa em CD, memória somente de leitura. O site da Chris, ainda ativo mas sem atualizações há anos, oferece várias informações extras sobre o CR6. Na página intitulada Imprensa, há uma seção com o artigo de jornal sobre o software anti-roubo que ela criou. Segundo o artigo, isso poderia lhe render milhões. E, de acordo com Chris, permitiu que ela se aposentasse confortavelmente 13 anos depois. O restante da página é sobre CR6, ela menciona a citação da matéria da CNN. Apareci na CNN em 8 de janeiro de 1997 em uma matéria de 3 minutos que ficou o dia todo no ar sobre minha extinta novela da internet, CR6. Depois, há um artigo de jornal que saiu na primeira página do Winnipeg Free Press em 15 de fevereiro de 1997 que dizia: "A internet ainda tem muito o que amadurecer", diz a criadora de Winnipeg da primeira novela interativa do Canadá. Atualmente, tudo o que se fala sobre a internet é modismo, afirmou Chris McKinstry ontem. É como uma criança passando por uma fase em que está fascinada por fezes e genitália, mas ela vai amadurecer. McKinstry acredita que CR6 novela interativa criada por sua empresa de Winnipeg, Clickable Systems International, vai ajudar a internet a se limpar e amadurecer. A novela deveria ter sido lançada na internet ontem à noite, às 23h, no Pyramid Cabaret. CR6 é estrelada por um elenco de Winnipeg com 6 personagens principais. Pode ser acessada em www.cr6.com. Novos episódios serão adicionados semanalmente. No início, o programa terá 16 a 18 fotos estáticas com texto e dezenas de objetos clicáveis para mais informações. McKinstry, falando em uma coletiva de imprensa no prédio legislativo de Manitoba ontem, disse que programas interativos como o CR6 são uma forma democrática de entretenimento. Os espectadores podem ignorar partes do programa que não interessam e focar nas que despertam interesse. Os produtores podem avaliar a quais partes do programa os espectadores estão respondendo e, assim, aumentar o tempo dedicado às situações mais populares. O planeta inteiro quer se entreter em um formato interativo, disse McKinstry, de 30 anos. É sobre ter controle, em vez de ser controlado. O episódio inicial de CR6 ocorre na fictícia enseada de Mesmer, onde os 6 protagonistas se reúnem em um funeral. CR6 foi destaque da semana no Yahoo, e Chris colocou a resenha completa, embora só a última frase estivesse no site do CR6. Citação: CR6 é uma criação da Clickable Systems International, uma empresa de Winnipeg que está redefinindo os limites da internet. Imagine um livro onde, ao avançar nas páginas, você escolhe personagens para ouvir pensamentos ou seguir caminhos diferentes. Ou novamente não deveríamos estar contando, mas embora o lado tecnológico deste site seja impressionante, são os personagens que vão fazer você voltar toda semana querendo mais. Também há alguns detalhes esporádicos no grupo Google Geral de Winnipeg. Sobre o CR6, Chris postou em milhares de tópicos e criou muitos deles. Passei o dia todo rolando nesses tópicos para achar informações do CR6 e do Chris. Falaremos mais sobre isso depois no vídeo.
Mas aqui está uma lista, sem nenhuma ordem específica, de algumas das coisas que encontrei sobre o CR6. Além da cobertura na CNN, Chris afirmou que os seguintes veículos já tinham feito ou estavam planejando fazer matérias sobre o CR6, CBC National Venture, CTV, MTN, ICTV. Chris disse que cada episódio tinha orçamento de cerca de 50 mil. Ia haver um episódio especial de Halloween ao vivo em vídeo, com um orçamento de 120 mil. O plano era vender em CD memória somente de leitura e esse era um projeto de 500 mil. Chris aparentemente estava em negociações com uma produtora muito conhecida para fazer uma versão cinematográfica de CR6. A festa de lançamento do CR6 foi no dia 14 de fevereiro no Pyramid Cabaret em Winnipeg, das 20 horas às 2 horas da manhã. Os ingressos custavam $2 e quem foi pediu-se levar um alimento não perecível para o Winnipeg Harvest. Uma parte da renda foi doada para o Harvest e para a Anistia Internacional. Havia erros de ortografia nas biografias dos personagens no site do CR6. Chris costumava errar na ortografia ao postar nos grupos do Google, então provavelmente escreveu as biografias sozinho, sem pedir revisão. Chris comentou de forma vaga alguns episódios recentes como Bondage e Heroína, e em 6 de março afirmou que CR6 vai ficar, abre aspas, muito estranho. Se você gosta de Arquivo X, vai gostar de CR6. Com as informações no site do Chris, no blog da Anitta, nos grupos do Google e no vídeo promocional, temos uma ideia bem clara do conceito de CR6. E alguns outros artigos que foram encontrados desde então fornecem alguns detalhes sobre o personagem, os personagens e a trama. A Lost Media Wiki tem um bom resumo dos personagens. Michelle Paddington, interpretada por Carly Michelle Benoit, era uma empresária e sedutora extraordinária, sempre tramando um novo esquema. Ela não hesita em passar por cima dos outros para chegar ao topo. Anna Frobisher, interpretada por Anita Dittmar, era uma ex-modelo alcoólatra, uma mulher sofisticada que não fica atrás de ninguém. Alberto Ashland, interpretado por Carlo Galante, era um amante das mulheres, do estilo e do mistério. Até agora, sua lábia não está agradando as mulheres. Wayne Donaldson, interpretado pelo ex-jogador de futebol americano Jeff Graves, era um advogado que não tinha muito a esconder. Só um grandalhão com coração tão grande quanto os músculos. Elizabeth Sands, interpretada por Karen Markham, era uma artista despreocupada e de espírito livre. Por fim, Victor Larson, vivido por Robert Ryder, era possivelmente o mais estranho de todos. Homem de passado duvidoso, também é apaixonado por jogos mentais. A série começa quando os 6 personagens principais se conhecem pela primeira vez no funeral de um homem que nenhum deles lembra, após o cancelamento de CR6. Havia um artigo no Winnipeg Free Press afirmando que um total de 9 episódios tinham sido publicados e mais 3 tinham sido escritos, mas nunca foram produzidos. Segundo um comentário na Lost Media Wiki, o episódio 13 mostraria Anna e Michelle tendo um caso e Wayne aparentemente se suicidando e passando por uma experiência de quase morte. Alberto indo a um bar gay e Lily tendo uma experiência com drogas. Eu imagino que Lily era uma personagem secundária que foi introduzida mais tarde. É justo afirmar que o CR6 era um programa bem planejado, com conceito inovador. Recebeu bastante atenção da mídia, algumas boas críticas de fontes conhecidas, e o site do CR6 estava gerando centenas de milhares de visualizações. Afinal, o que aconteceu? Como esse programa supostamente revolucionário foi tão rapidamente abandonado e esquecido? O que se sabe é que o programa acabou sendo um desastre e aparentemente resultou em Chris perdendo mais de 1 milhão e sendo odiado pela maioria da equipe que trabalhou no CR6. Em seu site, ele escreveu algumas frases vagas sobre por que o CR6 chegou ao fim. Citação: tudo desmoronou do jeito que muitos grupos musicais acabam, com brigas internas. Finalmente ficou tão ruim que eu me retirei do projeto. Ao vender os direitos da propriedade intelectual ao elenco, eles não se envolveram em brigas.
Em uma entrevista com Chris, postada por alguém que se chamava Ansel Morgan, embora alguns suspeitassem que era o próprio Chris, ele entrou em mais detalhes e culpou a equipe de produção criativa. Citação: "Por que a história em CR6 é tão ruim? Porque temos um monte de escritores amadores sem coragem. Estou realmente irritada com todo o lado da produção criativa de CR6. Então por que você simplesmente não os demite?" Eu queria poder, Deus, como eu queria poder. Mas algumas semanas antes do nosso lançamento, em 14 de fevereiro de 1997, toda a equipe criativa deu um golpe em mim. Basicamente, eles formaram a própria empresa e seguraram o roteiro até que fosse tarde demais para eu conseguir outra pessoa para escrevê-lo. Depois me extorquiram para assinar um contrato de 3 meses. Foi uma cena do inferno. Estávamos em uma sala de reuniões à noite, eles e seus advogados de um lado, nós e os nossos do outro. Foi uma verdadeira bagunça. Eu realmente odiei aquilo, mas não tive escolha a não ser assinar a carta de intenção naquela noite. Ou perderíamos o lançamento e o projeto acabaria. Claro, agora sabemos que não demorou muito para o projeto morrer de qualquer jeito, e parece que estava condenado desde o início. Mas esse não era para ser o fim do CR6. Na época, Chris deu essa entrevista. O contrato de 3 meses estava terminando. Ele planejava escrever sozinho os episódios 13, 14 e 15, e depois contratar um roteirista por episódio para acompanhar melhor o progresso. Depois da bagunça inicial, ele ainda tinha a esperança de que CR6 continuasse. Então, eu não faço ideia do que aconteceu depois disso, se houve mais problemas ou se ele simplesmente desistiu. Parece que Chris teve uma ideia potencialmente revolucionária, mas na verdade não fazia ideia de como realizá-la. Embora as avaliações de sites como o Yahoo Canadá tenham sido positivas, parece que o público não ficou tão impressionado no grupo do Google geral do Winnipeg. Várias pessoas criticaram o CR6 e o próprio Chris, frequentemente se referindo ao CR6 como meia CR6 ou Crap 6. Uma pessoa o defendeu um pouco, afirmando, abre aspas, "Tenho navegado por todas as postagens relacionadas ao CR6 e estou simplesmente impressionada com a quantidade de críticas que o CR6 e McKinstry estão recebendo, especialmente todos os ataques pessoais. Críticas técnicas são válidas. Eu vi o site, claro, não é perfeito, mas para algo feito em 2 meses não está ruim. Alguns detalhes ainda precisam de ajustes e alguns posts podem ajudar a melhorar o produto. Dê um tempo." Outra pessoa respondeu que McKinstry é um egomaníaco psicótico que parece gostar muito de provocar esse tipo de comportamento em relação a si mesmo. Lembra um cachorro que só faz coisas para se meter em encrenca, achando que atenção ruim é melhor que nenhuma. Dê um tempo! Não fomos nós que dissemos que gastamos milhões e meses para desenvolver aquela porcaria? Isso não era para ser algum tipo de coisa. Começou no porão dele por 2 amigos de cerveja. Era para ser um negócio profissional viável. Além disso, vários de nós já fizemos comentários construtivos sobre a navegação horrível do site e McKinstry responde: "Acostumem-se com isso. A interface continuará, ignorando a opinião dos veteranos da internet." Ele não diz, "Sim, concordo, estamos melhorando a navegação." Não, é do jeito dele ou nada feito, e que se dane o cliente do produto dele, McKinstry sabe o que faz. Ele não está se esforçando muito se não quer ouvir pessoas que já estão na internet há um tempo dizendo que a interface dele é péssima e deveria ser redesenhada, considerando todo o dinheiro que ele supostamente gastou. Você acha que ele teria feito testes com pessoas além da equipe e do elenco dele para garantir que as pessoas conseguiriam navegar por aquela bagunça? Só mais um exemplo de como ele diz ser tão importante, mas faz as coisas de qualquer jeito. Um par de meias CR não é interessante e 2 pares de meias CR não é novidade. Um homem chamado Norman, que era um dos inimigos notáveis de Chris no Winnipeg General, no grupo do Google, postou alguns dias depois que o primeiro episódio foi lançado. Citação: "Sabe, tenho que ser honesta aqui e dizer que realmente esperava ver algo impressionante. Quero dizer, vamos ser sinceras, ele contratou várias pessoas atraentes, não que dê realmente para perceber. Considerando a qualidade dos gráficos, ele contratou vários artistas e técnicos de vídeo, filme e gráficos aparentemente talentosos.
Ele até parecia um pouco capaz em algumas entrevistas dele. Porém, o layout amador, os gráficos ruins, diálogos insípidos e um enredo patético, ou sua ausência, foram uma decepção. Acabaria antes mesmo de limparem o chão, na festa de inauguração. Norman estava quase certo. E não surpreende, já que Chris era desenvolvedor de software com interesse especial em inteligência artificial. Podem ser feitos paralelos entre isso e o conceito de CR6? Mesmo assim, esperava uma interface melhor, considerando as habilidades de Chris. Ainda está um pouco estranho. Eles passaram de desenvolver software anti-roubo para produzir uma novela? Talvez houvesse um pouco mais nessa decisão do que parecia à primeira vista. Em março de 1997, semanas após o lançamento do CR6, Chris postou em um grupo de notícias chamado Autoconsciência. Citação: "Eu sei que estou sempre incomodando as pessoas aqui para me ajudarem em projetos estranhos, mas veja, eu estou bem produzindo uma novela na internet há um tempo. Honestamente, eu fiz isso só para atrair mais pessoas para o projeto Mystic. Funcionou. Estou com um problema e preciso da ajuda dos meus amigos aqui. Por favor, votem indiretamente na CR6 no Yahoo. Isso ajudará a inteligência artificial." Mais tarde naquele dia, Chris postou em outro grupo de notícias, abre aspas, "De vez em quando, eu volto para o meu HexCore e venho aqui pedir uma ajudinha. Procuro pessoas para ajudar no projeto de inteligência artificial. Veja na minha assinatura. Para aumentar o movimento no meu servidor, criei uma novela online no cr6.com. Dá uma olhada. Temos pessoas atraentes de ambos os sexos. Ajude votando. Somos a escolha da semana do Yahoo Canadá. Isso pode avançar o estado da arte e talvez tornar o computador consciente." Vale lembrar que CR6 também foi indicado ao Prêmio Escolha dos Leitores do Yahoo Canadá. E de acordo com discussões no Grupo Geral de Winnipeg de 1997, essa votação em particular levou o Yahoo a descontinuar a escolha dos leitores. Chris culpou um membro não identificado de Winnipeg por supostamente votar várias vezes contra o CR6. Outros disseram ser improvável que isso ocorresse por apenas uma pessoa votar várias vezes. Se fosse o caso, provavelmente teria sido a Chris, mas era mais provável que fosse por causa de toda a confusão que a Chris causou em torno de tudo isso. O CR6 recebeu só 28 votos e ficou em último, mesmo após a Chris tentar enganar as pessoas para votarem nele. Postou um link com a mensagem, "Clique aqui", sem avisar que levava direto ao voto no CR6. De qualquer forma, no grupo de notícias, Chris admitiu que só criou o CR6 em primeiro lugar para atrair pessoas para o projeto de inteligência artificial dele. O que não é a pior ideia, embora seja um pouco incomum. Mas será que ele estava sendo honesto aqui? Ou estava desesperadamente tentando salvar o CR6 ao apelar para um público diferente, sem querer admitir a derrota? Aconteceu que, embora o CR6 tivesse atraído uma boa atenção no período que antecedeu seu lançamento, ele realmente não era tão popular quanto Chris tentou fazer parecer depois que os episódios foram publicados. Chris afirmou que o site teve mais de 600 mil acessos nas primeiras 2 semanas, e os representantes do CR6 declararam um número muito maior de 500 mil só no primeiro fim de semana, durante uma entrevista na rádio CEOB. Esses números já são inconsistentes. Quão provável é que o site receba 500 mil de acessos no primeiro fim de semana e depois apenas mais 100 mil nas semanas seguintes? Depois disso? O número real é estimado em cerca de 123 mil acessos nas 2 primeiras semanas. Mas esse número não significa que 123 mil pessoas diferentes visitaram o site. Como explicou um artigo no Grip.net, citação: "As 2 páginas acima contêm o total de acessos ao site, não o total de acessos iniciais de endereços IP individuais. Cada imagem enviada, cada link para e-mail, cada página adiciona um acesso à contagem." É fácil perceber como páginas com muitas imagens, como as do CR6S, podem acumular grandes quantidades de acessos rapidamente. Quanto à receita de anúncios que teria sido gerada por esses acessos, esse é um assunto bastante controverso.
Além disso, Chris afirmou que os anunciantes estavam pagando 6 centavos por acesso, o que, mesmo se usarmos as afirmações de Chris, de 600 mil acessos nas primeiras 2 semanas, resultaria em cerca de 36 mil de receita nas primeiras 2 semanas. Como Chris diz que os 50 mil, eles 100 mil... já dava prejuízo desde o início. Claro, é possível que CR6 tivesse ganhado popularidade com o tempo, mas ele já recebeu muita atenção da mídia logo de início. Então, a perda inicial é bastante significativa de qualquer forma. Na realidade, o programa provavelmente faturou bem menos do que 36 mil nas primeiras semanas. Cada episódio tinha cerca de 10 cenas, mais anúncios em apenas metade delas. Segundo membros do grupo do Google, os anúncios ficavam em local pouco visível. Para fazer um cálculo bem aproximado, vamos considerar o número de 123 mil acessos nas primeiras 2 semanas. Divida isso por 6 porque havia 6 personagens, e a maioria das pessoas que visitava o site provavelmente clicaria em cada personagem individualmente. Divida por 2, pois só metade das 10 cenas tinha anúncios, resultando em receita de cerca de 615. Nas primeiras 2 semanas, mais ou menos, poderia ter sido até menos, disse uma pessoa. 2 semanas depois que CR6 foi lançado, elas visitaram o site 2 vezes, passaram por toda a trama disponível na época e não viram nenhum anúncio. Um artigo do Winnipeg Free Press, em agosto de 1997, indicou que a CR6 tinha dificuldades para conseguir anunciantes. Citação: "Ninguém vai comprar anúncios se não souber quem é o seu público." De modo geral, Chris tinha a reputação de exagerar praticamente tudo, qualquer coisa para convencer as pessoas de que seus projetos iam melhor do que realmente estavam, ou que o fizesse parecer mais inteligente ou bem-sucedido. Por exemplo, ele afirmava ter lido e anotado 6.500 livros, o que, na época em que fez essa afirmação, significaria que ele teria lido e anotado um livro, mais ou menos a cada 2 dias, começando do segundo em que ele nasceu até CR6. Antes das audições para o elenco, Chris foi citado em vários jornais dizendo que eles esperavam que mais de 2.300 pessoas comparecessem. O número real é estimado em cerca de 700, e, realisticamente, Chris provavelmente nem esperava tanta gente assim, já que parece que as audições foram realizadas no estacionamento de um hotel, conforme afirmou um artigo escrito 2 dias após o lançamento de CR6. Eles até apareceram na CNN naquela noite, então parece que houve uma breve reportagem uma vez à noite. Isso não apoia exatamente as afirmações de Chris de que o segmento da CNN passou o dia todo. Muitos comentaram sobre a habilidade de Chris em criar expectativa. Parece que esse era um dos principais talentos dele, mas por trás da cortina de fumaça havia principalmente decepção. O artigo do Winnipeg Free Press mencionado há um minuto afirmou, abre aspas, CR6 WebSodic ia transformar Winnipeg em uma capital do showbiz. Chris quase conseguiu convencer as pessoas de que o CR6 faria de Winnipeg a próxima Hollywood. As pessoas trabalharam de graça, confiando que ele as pagaria, mas, segundo relatos, ele nunca pagou e, no final, tudo fracassou. Ele havia anunciado seus planos de transformar o CR6 em um filme em 2 anos. Mesmo sem ter sido cancelado logo após o lançamento por problemas com a equipe, provavelmente não teria popularidade suficiente para justificar 2 anos de continuidade. E eu não consegui entender como ele não percebeu isso. Será que Chris realmente planejou ir tão longe? Ou será que tudo isso foi só uma forma de promover o projeto e buscar publicidade para algo que ele nunca se interessou tanto desde o início? Tudo foi só um golpe? Como mencionei antes, Chris afirma que a CR6 fez ele perder mais de 1 milhão, mas que ele foi a única pessoa que perdeu dinheiro. A menos que ele realmente falasse a verdade sobre ser milionário. Graças ao software anti-roubo que ele criou, de onde ele teria conseguido uma quantia tão grande de dinheiro para investir em um projeto que nem era sua principal paixão? Vi comentários em grupos do Google dizendo que ele recebeu dinheiro do governo para investir na produção, mas não sei o valor. E o próprio Chris negou essas afirmações. A afirmação do Chris de que só ele perdeu dinheiro é bem questionável.
Enfim. Outras pessoas que trabalharam no programa afirmaram que nunca foram pagas pelo trabalho, incluindo fotógrafos e motoristas, e o hotel usado para as gravações aparentemente também nunca foi compensado. Em uma edição de agosto de 1997 do The Winnipeg Free Press, Brendan Sawatsuki, o diretor que apareceu no vídeo promocional, afirmou que lhe deviam 70 mil. Presumo que os atores foram pagos, pois ele disse que não causaram problemas na produção. E Anitta claramente tinha uma boa opinião sobre ele, já que falou dele com carinho em seu blog. Em algum momento após a postagem no Reddit, um servidor no Discord foi criado, dedicado à busca pelo CR6. Elas localizaram algumas pessoas que estavam envolvidas na produção e acabaram em uma situação bastante surpreendente e preocupante. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Uma das pessoas era Ian McCausland, que conheceu Chris no ensino médio quando a CBC o visitou sobre o software de programação dele. Ele foi fotógrafo principal do CR6 e recordou uma grande festa de lançamento com motorista de limusine. Ele também afirmou que Chris sabia criar expectativa. Ian postou no Facebook pedindo que outros envolvidos se manifestassem e algumas pessoas atenderam, contou uma mulher. Citação: Chris me enganou para ser coprodutora executiva em vez de participar como atriz. Trabalhei com ele na casa dele até que ficou assustador. Não faço ideia do que ela quer dizer com até que ficou assustador. Mandei mensagem para ela no Facebook, mas não respondeu. Por isso, decidi não citar o nome dela, já que deve preferir não se envolver. Se encontrá-la, por favor, não tente contato. Sinto muito em dizer que é mais ou menos aqui que a busca termina. Incluí tudo o que encontrei sobre CR6 e até hoje o programa segue como uma mídia perdida. Mas ainda há mais nessa história. Aqui as coisas ficam sombrias. Depois de criar e descontinuar o CR6, sem pagar a maioria das pessoas envolvidas na produção, Chris fugiu para Santiago, no Chile, com dívidas estimadas em mais de 100 mil segundo a Wikipédia. Suas dívidas provavelmente eram significativamente maiores do que 100 mil, considerando que ele supostamente deixou de pagar. Praticamente todo mundo, presumivelmente exceto o elenco. Depois disso, Chris passou grande parte do seu tempo focando em projetos de inteligência artificial e iniciou o projeto MindPixel em julho de 2000. Ele lançou o projeto Mystic em maio de 1996, depois dizendo que foi a motivação do CR6. Em termos bem básicos, Mystic era um programa de inteligência artificial que tinha como objetivo criar uma base de conhecimento com milhões de afirmações verdadeiras ou falsas validadas por humanos, ou proposições probabilísticas. Pelo que entendi, MindPixel era fundamentalmente a mesma coisa, mas talvez uma tentativa de uma versão mais avançada do Mystic. Durante todo esse tempo, Chris manteve sua presença online no grupo geral de Winnipeg e em outros lugares, e continuou sendo uma figura controversa. Para ser direta, ele era um incômodo, uma perturbação. Ele provocava as pessoas deliberadamente e depois se fazia de vítima quando elas reagiam. Ele chegou a denunciar algumas pessoas à polícia por ameaças que fizeram contra ele. Definitivamente não estou apoiando ameaças de nenhum tipo, e se Chris realmente ficou com medo, não posso culpá-lo por denunciá-las, mas para mim, pareciam ameaças vazias. E não consigo deixar de me perguntar se a única motivação dele para procurar a polícia era apenas tentar se sobressair sobre as pessoas. Ele parecia narcisista, sempre se gabando de suas conquistas, algumas das quais eram questionáveis, se gabando de comprar carros novos e de ter mais dinheiro do que o resto da comunidade. Não está claro se ele realmente era significativamente rico, especialmente depois do fracasso do CR6 e da quantia considerável de dinheiro que ele dizia ter perdido por causa disso. Dito isso, muitas pessoas foram, sem dúvida, duras demais com o Chris, a ponto de beirar o bullying. Todos sabiam do incidente quando ele pegou 2 armas escondidas no porão da loja e disse à polícia que tiraria a própria vida. Eles sabiam que ele tinha sofrido muito com a saúde mental e zombavam dele por isso. No geral, Chris era uma pessoa muito complexa. Ele não era totalmente bom, mas também não era totalmente ruim.
Segundo muitos relatos, ele enganou várias pessoas com o CR6 e há várias outras coisas pelas quais ele poderia ser criticado. Mas não posso deixar de me perguntar se ele acabou se tornando um produto do seu ambiente e da sua doença mental. Li em um artigo sobre ele que dizia, aos 4 anos de idade, ele pediu à mãe que costurasse um saco de dormir para o robô de brinquedo, insistindo que robôs têm sentimentos para não sentirem frio. Embora muito jovem na época, ele já demonstrava empatia. Ele era apenas uma criança inocente que ainda não tinha sido exposta às duras realidades da vida. Poucos dias antes do incidente na loja de armas, ele tentou se internar e, ao que tudo indica, foi recusada a ajuda de que precisava. Parece que o sistema falhou com ele e, se isso não tivesse acontecido, talvez as coisas tivessem sido diferentes. No dia 20 de janeiro de 2006, Chris fez a seguinte postagem em um fórum e também em seu blog pessoal. Citação: "Então, como é uma nota de suicídio na web? Exatamente assim? Uma vida longa nem sempre é melhor, mas uma morte prolongada é sempre pior. Sêneca, pelo menos minha morte será rápida." Minha mãe me disse uma vez, quando eu era adolescente e estava na unidade de terapia intensiva, após uma overdose intencional de remédios, que meu psiquiatra infantil disse a ela que eu sempre estaria em risco de suicídio e que teria que ser vigiada de perto. Ele estava certo. O suicídio é um tema quase constante na minha mente. E neste fim de semana estou sozinha e a voz do S está mais alta do que nunca. Então, tenho certeza de que não vou sobreviver à tarde. Já tomei drogas suficientes para que meu fígado pare de funcionar em breve, e agora vou procurar um lugar para me esconder e morrer. Estou cansada de sentir os mesmos sentimentos e passar pelas mesmas experiências. É hora de seguir em frente e ver o que vem a seguir. Se é que vem algo, já chega. Ah, e a propósito, a mente é uma hipersuperfície máxima e o pensamento, uma trajetória nela, e a amígdala e o hipocampo são mapas de Hopf dela. Fui o primeiro a saber disso, mas ninguém parece se importar. Que assim seja, meu tempo chegará em 100 ou 1000 anos, quando a ideia retornar novamente. Essa Louis Vuitton, Prada, Montblanc não é pra mim, se ao menos eu fosse amada tanto quanto uma caneta. Alguns não acreditaram que ele falava sério e pensaram ser só para chamar atenção. Alguns zombaram dele e outros tentaram convencê-lo a desistir. E chegaram a fazer um grande esforço para tentar localizá-lo e alertar as autoridades chilenas sobre a situação. Ele deixou mais alguns comentários depois disso, até um em que disse: "Eu tive uma overdose em 1997 e passei semanas na unidade de terapia intensiva tomando vitamina K, porque meu sangue não coagulava. Causei danos graves ao fígado, por isso não bebo. Agora, se você quer saber, eu estou me sentindo realmente debilitada e sim, só o tempo dirá o que vai acontecer comigo. Eu realmente preciso sair daqui, não consigo digitar e estou com vontade de vomitar. Hora de me esconder." Chris nunca mais foi vista. No dia 24 de janeiro, saiu um artigo no jornal chileno El Mercúrio explicando o que tinha acontecido. Aqui está um trecho traduzido do espanhol. Uma discussão com sua parceira, que não foi identificada, segundo fontes policiais, teria desencadeado a decisão fatal de uma cientista especializada no desenvolvimento de inteligência artificial, a psicóloga e cientista da computação canadense Christiane McKinster, de 38 anos. Fontes do Ministério Público indicaram que o corpo da profissional foi encontrado ontem ao meio-dia em seu apartamento. Após notar forte cheiro de gás, a responsável pela limpeza chamou a polícia. Ao entrarem na casa, os policiais fardados encontraram o corpo de McKinster caído no chão da cozinha. O cidadão canadense estava vestido e tinha um saco plástico na cabeça, do qual saía uma mangueira conectada ao cano de gás. A inalação persistente, de acordo com as primeiras investigações, teria causado sua morte, segundo sua parceira chilena, que teria apenas 36 anos. Na última sexta-feira, eles tiveram uma discussão séria devido a problemas econômicos e domésticos. Depois, McKinstry deixou seu apartamento na Rua Companhia, onde haviam se mudado há semanas. Enquanto o da Mercedes estava à venda, a partir desse dia, ela perdeu contato com ele. A morte de Chris foi trágica.
Apesar de seus defeitos, do ego inflado e da chance de que suas conquistas não fossem tão grandiosas quanto imaginava, todos acreditavam ele ainda tinha uma mente brilhante e muito mais potencial. Ele pode ter tido muitos inimigos, mas também tinha amigos que o descreviam como um cara inteligente e legal. Alguém que conseguia fazer as pessoas rirem e não tinha medo de se expor ao ridículo no processo. Considerando seus problemas de saúde mental e sua tentativa anterior de deixar este mundo, infelizmente não foi uma grande surpresa que ele realmente tenha feito isso desta vez. Mas foi ele mesmo ou poderia ter outra pessoa envolvida? Embora o artigo do El Mercurio tenha afirmado que a decisão de Chris foi devido a uma briga com sua namorada, um artigo da Wired afirmou depois que nenhum dos amigos dele sabia por que ele tinha feito isso. Dessa vez, em dezembro de 2002, um membro do grupo geral de Winnipeg disse para Chris: "Ei, você não era o cara com ambições de SU. Parece que você encontrou uma maneira de fazer isso e sair como mártir em vez de covarde?" Chris respondeu: "Sabe, Ray, tem muita verdade no que você disse. A ideia de S foi queimada de mim em Toronto em 1990. Ainda sinto isso, principalmente nessa época do ano. Sei que matar não será mais uma opção, e isso parece ser o melhor que posso fazer com esse sentimento, além de negá-lo. Talvez esse tenha sido o propósito de tudo. Muita coisa pode mudar em 3 anos, mas por enquanto é assim." Chris estava seguro de que não via mais a morte como opção. Ele não o via desde o incidente na loja de armas 12 anos atrás. Isso não é exatamente consistente com o último comentário dele sobre ter tido uma overdose em 1997, mas, novamente, ele não disse explicitamente que planejava realmente morrer, desta vez. O incidente na loja de armas pode ter sido um pedido de ajuda, já que ele tentou obter ajuda sem sucesso dias antes. A última interação dele online indicou que ele tinha tido uma overdose de novo, e é totalmente possível que, quando isso falhou, ele tenha decidido tentar outro método. Mas está fora do reino das possibilidades que isso tenha sido outro pedido de ajuda? E que outra pessoa, por algum motivo, aproveitou a oportunidade para finalizar a tentativa dele? Foram 3 dias entre sua última comunicação online e a descoberta do corpo. Será que ele teve mesmo uma overdose? Ele realmente postou a mensagem no blog dele, mas, estranhamente, o endereço de IP usado para postar no fórum era diferente do que ele normalmente usava. Ele afirmou que estava em um café na hora, o que poderia explicar o endereço de IP diferente. Mas se ele realmente planejava morrer, por que ele teria uma overdose em um lugar público, cercado de pessoas que provavelmente tentariam salvar a vida dele? Além disso, havia outro detalhe interessante na citação do artigo do El Mercurio. A promotora Lorena Canacri diz que, embora as investigações apontem para suicídio, ainda há uma investigação a ser feita sobre o motivo de haver sangue perto do corpo do canadense. Isso implica que os investigadores consideraram a possibilidade de que algum crime possa ter ocorrido. Não é como se houvesse uma explicação razoável para o sangue com a suposta causa da morte. Alguém poderia tê-lo matado e depois encenado a cena para parecer outra coisa? Chris fez muitos inimigos na vida, alguns dos quais ele supostamente devia bastante dinheiro. Então, não é como se não houvesse ninguém que possivelmente quisesse vê-lo morto. Outra coisa interessante que encontrei foi um comentário no grupo geral de Winnipeg de março de 1997, no qual Chris afirma que na noite anterior, alguém tentou seriamente matá-lo atirando em seu carro. Ele disse que ficou em dúvida entre postar como fato ou ficção e optou por chamar de ficção, por enquanto, porque é mais fácil. Ele parece estar insinuando que isso realmente aconteceu, mas decidiu dizer que é ficção como uma espécie de aviso ou algo assim. Eu não faço ideia se ele está dizendo a verdade ou não. Eu realmente não acredito no resto da história dele, que está relacionada a alguém que ele conheceu e que contou para ele sobre alguma conspiração militar. Conspiração. Os detalhes não importam tanto, mas quem sabe se alguém queria mesmo ele morto? Talvez esse tenha sido parte do motivo pelo qual ele deixou Winnipeg não muito tempo depois. Sinceramente, é difícil afirmar se há mais sobre a morte do Chris sem mais informações. Não parece haver nenhuma outra fonte original sobre isso em nenhum outro lugar da internet.
O artigo da Wired que mencionei antes também detalhou a morte de outro pioneiro da inteligência artificial e rival do Push e do Chris. Assim como Chris, Push sempre foi fascinada por robôs e inteligência artificial e decidiu começar um projeto chamado Mente Aberta, Senso Comum, que era fundamentalmente semelhante ao projeto MindPixel de Chris, pois era um banco de dados de conhecimento de senso comum através de submissões abertas. Mas enquanto o MindPixel tinha perguntas de sim ou não, o Mente Aberta compilava afirmações factuais. Naturalmente, a competição entre Chris e Push começou. O segundo Push anunciou Mente Aberta. Aqueles que já haviam criticado o MindPixel estavam, no mínimo, céticos em relação ao Mente Aberta, com um usuário questionando como isso é menos idiota do que o MindPixel. Push respondeu: MindPixel não é idiota, é corajoso. Eu discordo da forma como McKinsey está fazendo isso como empresa, distribuindo ações que nunca terão valor em vez de tornar tudo público imediatamente. E a ideia do MindPixel de treinar uma rede neural com o banco de dados é claramente ridícula. Eu também acredito que a nossa interface é melhor. Push tinha escrito errado o sobrenome do Chris, e o Chris respondeu primeiro, não, Ian McKinstry, e segundo, sua afirmação é enganosa. O banco de dados agora está disponível publicamente, exceto para uso comercial. Ele disse que, se Push achava o MindPixel ridículo, talvez apostasse em qual banco de dados atingiria a inteligência primeiro. Ele reconheceu que a interface do OpenMind era melhor, mas ressaltou que teve que criar o MindPixel completamente sozinho. De qualquer forma, ele acreditava que o MindPixel tinha uma vantagem significativa. Ele exigia que seus acionistas colaboradores verificassem a precisão das afirmações uns dos outros. Ele sugeriu que o OpenMind acabaria cheio de lixo sem nenhum tipo de mecanismo de validação. Apesar das críticas válidas de ambos aos projetos, havia uma competição saudável entre eles. Elas demonstravam respeito e admiração mútuos. Push descreveu Chris como um cara legal, e Chris, na verdade, esperava formar uma parceria com Push, embora isso nunca tenha acontecido, já que o colaborador de Push mais tarde afirmou que Chris era fundamentalmente diferente deles. Eles pensavam que ninguém gostaria de participar de um projeto que enriquecia um cara no Chile. MindPixel foi lançado antes do OpenMind, mas Chris ainda era quem mais buscava a aprovação de Push. Com o passar do tempo, embora isso se manifestasse externamente como ressentimento, Push aparentemente continuou prosperando. OpenMind se tornou parte de uma divisão de computação de senso comum no Instituto de Tecnologia de Massachusetts Media Lab, e ele tinha muitos outros objetivos para mantê-lo ocupado, perseguindo outro projeto de pesquisa para seu doutorado, colaborando com especialistas renomados em inteligência artificial, palestrando em conferências ao redor do mundo. Enquanto isso, Chris estava piorando, além das dificuldades com a saúde mental dele. As perspectivas do MindPixel estavam diminuindo, assim como as do CR6, ameaçadas pela falta de habilidades de negócios de Chris. Ele não tinha parceiros comerciais nem aplicações em vista e aparentemente não tinha intenção de cumprir nenhuma das promessas que havia feito aos seus acionistas. A única vantagem que tinha sobre o OpenMind era que possuía significativamente mais contribuições, mas de que adiantava isso se o próprio projeto havia perdido o rumo? No final, o MindPixel foi encerrado em 2005. Ele perdeu seu servidor gratuito em setembro e Chris faleceu antes de concluir seus planos de reescrevê-lo como MindPixel 2. Isso deveria aparecer em um novo servidor na França. Apenas 8 dias antes de Chris anunciar online que havia sofrido uma overdose, ele comentou no blog do Push, soando um pouco amargo. 6 meses antes, Push concluiu sua dissertação, anunciou ser o Dr. Singh e, na mesma postagem, comentou novas ideias de seu colega sobre o crescimento das minas. Chris contestou que essas ideias fossem novas e comentou na postagem, apontando que soava semelhante a um artigo de 1993, para o qual ele havia fornecido um link em seu próprio blog. Ele disse: "A ideia me lembrou muito de alguns experimentos com redes neurais que eu repliquei em 1997. Push nunca respondeu, e de qualquer forma, como você sabe, Chris não esperou muito depois disso por uma resposta. No dia 28 de janeiro,
Bob Mottram, que rejeitou uma oferta não remunerada para desenvolvedor-chefe de software da MindPixel em 2001, mas ainda acompanhou o trabalho de Chris até sua morte, publicou um obituário para Chris em seu próprio blog, intitulado Lendas em Inteligência Artificial, Chris McKinstry. Bob falou gentilmente sobre Chris e sugeriu que sua morte foi uma grande perda para o potencial da inteligência artificial, afirmando, abre aspas, por enquanto, o último homem de pé nesse jogo é Push Singh. À primeira vista, Push estava se destacando de várias maneiras. Que Chris tinha falhado, mas isso não quer dizer que ele não estivesse sofrendo em sua vida pessoal. Ele machucou as costas ao mover móveis e passou a sentir dores constantes. Às vezes, ele não conseguia fazer nada porque a dor era muito forte. No dia 28 de fevereiro de 2006, menos de 5 semanas após a morte de Chris, Push tirou a própria vida de uma forma quase idêntica. Alguns se perguntaram se os dois fizeram um pacto, o que acho improvável. Duvido que eles realmente tivessem muita comunicação direta, especialmente no período que antecedeu suas mortes. Eles mal eram amigos próximos e não parecia haver nenhuma intenção de dar um significado maior às mortes deles. Não é como se eles tivessem feito isso para passar uma mensagem? Acho mais plausível que Push tenha se inspirado em Chris. Assim como Chris, a morte de Push também está envolta em mistério. Quase não há informações sobre isso na internet e parece que as pessoas não querem falar sobre o assunto. Diversos colegas recusaram entrevistas para a Wired e, após as perguntas da revista, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts removeu do ar o wiki de tributo ao Push. A amiga de infância dele comentou sobre sua morte. Às vezes imagino, de forma absurda, que ele sumiu como em O Exterminador do Futuro 2. Eu não daria muita importância para esse comentário, mas eu encontrei alguns outros comentários online sugerindo que as mortes de Chris e Push estavam ligadas e que talvez tivessem envolvido algum tipo de crime. Realmente parece um pouco estranho que dois homens do Canadá, que estavam desenvolvendo projetos concorrentes e semelhantes, tenham morrido quase exatamente da mesma forma, com menos de 5 semanas de diferença. Mas, no fim das contas, sem mais informações, é impossível dizer se havia algo suspeito ou não. Infelizmente, eu acho bem plausível que ambos os homens, por motivos próprios, simplesmente não quisessem mais viver. Provavelmente esse foi o caso para Push. Há mais uma teoria sobre a morte de Chris, e aqui as coisas ficam realmente estranhas. Antes de entrarmos nos detalhes, vale ressaltar que muitas pessoas consideravam Chris uma vigarista. Já comentamos isso sobre o CR6. É difícil determinar se foi uma tentativa genuína de um empreendimento lucrativo ou se tudo não passava de um golpe para promover os projetos de inteligência artificial dele e enganar as pessoas para tirar o dinheiro delas. Quando se tratou do MindPixel, Chris falhou novamente em cumprir as promessas que havia feito aos acionistas. Eu não sei se esse era o plano dele desde o começo, ou se as coisas simplesmente não saíram como o planejado, mas parece que várias pessoas também perderam dinheiro com esse projeto. Ele teve coragem de pedir para várias pessoas trabalharem de graça para ele também, incluindo Bob Mottram, que escreveu o obituário mencionado anteriormente. É impossível não questionar se Chris, mesmo interessado no avanço da inteligência artificial, pensava mais em si e em seus próprios ganhos. Sem consideração, ele pode ter usado ou enganado pessoas para atingir seus objetivos. Um comentário no grupo geral de Winnipeg resumiu alguns dos outros projetos dele que possivelmente poderiam ter sido golpes. Citação: lá em 1995, um sujeito chamado Chris McKinstry fez algumas afirmações surpreendentes no CompyNetLang sobre um chatbot que ele havia criado chamado Jack. Ele convidou as pessoas a lhe enviarem perguntas por e-mail para testarem nela, então eu mandei algumas e as respostas que ele disse que ela deu ativaram meu alarme de fraude. Eu também desmascarei Racta em 1993. Ele se ofereceu para me enviar o programa em si se eu assinasse um acordo de confidencialidade, mas eu disse que não estava interessada. Isso, por algum motivo, o levou a iniciar uma vingança que ainda continua. Em 1996, ele lançou um projeto de inteligência artificial com participação do público que eu considero totalmente falso, mas que recebeu uma quantidade absurda de atenção de profissionais, que deveriam saber mais.
Em 1997, ele impactou com uma das primeiras novelas online, mas ela fracassou totalmente em menos de 6 meses. Rumores persistentes, que McKinstry nega, afirmam que ele pegou o dinheiro e fugiu. Em 1999, ele já tinha se reerguido no Chile, trabalhando com radioastronomia, onde continuou a explorar a máquina de publicidade com um toque mágico. / ponto, entrevista, etc. Vi um artigo da BBC esta manhã sobre o telescópio chileno e fiquei me perguntando se ele tinha se autodestruído. No entanto, a página pessoal dele, que carregava lentamente, parece ter ficado em silêncio há 1 ano. Então, comecei a fazer buscas no Gujar e logo percebi que havia tantos fragmentos desconexos de informação que precisei começar uma linha do tempo para organizá-los. Minha estratégia com celebridades da internet é começar pelas postagens mais antigas, que no caso do Chris, eram de 1993. Os 2 primeiros anos de postagens dele são reveladores. Muitas ofertas de negócios suspeitas, especialmente o controlador de semáforo infravermelho em dezembro de 1994 e a absurda construção de células solares eficientes no porão, em janeiro de 1995. Em julho de 1995, Chris disse que fazia hologramas, além de outros projetos duvidosos. Ele era bastante aberto sobre o fato de que fumava maconha, tomava dietilamida do ácido lisérgico e fumava Ambisol. Não sei o que é isso, a menos que ele realmente quisesse dizer Anibisol, um remédio para dor oral. Talvez ele fizesse essas afirmações absurdas sob efeito de drogas, convencido em seus delírios grandiosos de que poderia realizá-las. Apesar de muitos perceberem que era conversa fiada, ele ainda enganou muita gente com cada nova ideia. Considere tudo isso para preparar o cenário da teoria que vamos abordar agora. Ao navegar pelo grupo geral de Winnipeg buscando menções à morte de Chris, me surpreendi ao ver que muitos nem acreditavam que ele realmente morreu. Aqui estão alguns comentários. Só vou acreditar que ele se matou quando o cadáver nojento dele aparecer de volta no Canadá. Tem muita corrupção lá embaixo para acreditar em algo que aparece na mídia deles. Sabe-se que ele esteve no norte dos Estados Unidos da América há alguns anos, então é bem provável que ele nunca tenha estado no Chile para começo de conversa. Não me lembro da data exata, mas não é recente. Foi uma notícia pequena. Em um dos jornais da época, havia um boato de que ele teria fingido a própria morte para fugir do passado. Pelo que me lembro dele e pelo que a polícia local que trabalhou com ele disse, é uma possibilidade? Em resposta ao comentário, eu sei que o homem cometeu besteira. Você só sabe que uma reportagem online diz que ele supostamente morreu de S. E isso está muito longe de ser uma evidência factual ou prova de qualquer coisa. Ele era um vigarista cujo único talento era ser vigarista. Isso não o torna inteligente, só faz dele um vigarista profissional. Parece que só existe uma fonte que relatou a morte de Chris. O artigo que citei anteriormente no vídeo, a Wikipédia de Chris e as poucas outras referências, todas citam esse único artigo como fonte. É um pouco estranho. Chris não era exatamente uma celebridade de primeira linha, mas também não era um desconhecido. Você esperaria que houvesse mais reportagens de qualquer forma? Vamos voltar ao CR, 6 por um tempo. Como mencionei, havia um grupo no Discord procurando o CR6. Eu não sei se o servidor ainda está ativo, mas não consegui encontrar um link de convite funcionando em nenhum lugar, então não consegui acessá-lo. Blameton Jorge, na verdade, falou sobre o CR6 em um vídeo há alguns anos, e ele entrevistou alguém do grupo do Discord, conhecido como Network Opera, vamos chamá-lo de Ópera, que revelou algumas informações muito interessantes e misteriosas. Recomendo assistir ao vídeo para ouvir a entrevista, mas eu vou resumir agora, depois de entrar em contato com algumas pessoas que acabaram não fornecendo nenhuma informação nova. Uma pessoa com o nome de usuário HeavyEarly69, que vamos chamar de Heavy, entrou no servidor Opera. Perguntaram se ele veio do Reddit e ele disse, mais ou menos, vou observar antes de participar. Parece que Heavy era só uma pessoa aleatória que queria se inteirar das coisas antes de entrar na busca, ou alguém que tinha informações privilegiadas.
Queria sentir o clima antes de revelar qualquer coisa. Poucas horas depois, Heavy mandou no chat uma foto que parecia um anúncio de jornal do CR6. Isso logo despertou o interesse de Opera, que passou horas vasculhando a internet. Em todos os arquivos que conseguiram encontrar, ainda não tinham visto essa imagem, então fizemos uma busca reversa por imagem e não encontramos nenhum resultado. Opera perguntou para Pesado: "Quem é você?" e recebeu a resposta vaga: "Alguém que estava lá." Ele continuou dizendo, abre aspas, "Eu preciso saber por que vocês estão todos tão interessados. A internet estava em sua infância, não existiam Facebooks ou Twitters, era o Velho Oeste, era um culto à personalidade, era tudo sobre Chris." Tudo isso era muito estranho para a Opera, que entendia por que Pesado gostaria de anonimato, mas parecia ser mais do que isso. Parecia que Pesado não queria que ninguém investigasse isso. Opera explicou que, apesar de ouvirem que o CR6 foi um desastre, todos se interessaram porque acabou sendo acidentalmente histórico. Pesado respondeu, talvez um pouco indiferente, dizendo que tudo aquilo era só sobre Chris. Ninguém recebeu. Tudo foi farsa. Opera perguntou diretamente, você trabalhou no CR6? Ele respondeu, acho que não devo dizer mais nada, e foi isso. Ele sumiu e nunca mais foi visto. Depois, Opera contatou uma mulher no Facebook, sem nome divulgado, no vídeo do Culpe o Jorge. Então vamos chamá-la de Maria. Recebeu resposta de quem dizia ser assistente dela, mas logo ficou claro para ele que não estava falando com a assistente dela, mas provavelmente com a própria Maria. Ele acha que ela mencionou uma assistente para não precisar dar nenhum detalhe específico sobre isso. E ele provavelmente está certo, mas sinceramente é estranho. Sobre o que ela poderia estar tão apreensiva em falar? Opera explicou que eles estavam tentando descobrir mais porque as pessoas pareciam tão evasivas sobre o CR6 e não querem se lembrar disso de jeito nenhum. Ela disse que a maior parte disso é que Chris não pagou ninguém. Eu não posso ser a única que não acredita nisso nem um pouco. Posso imaginar como deve ser frustrante ser enganada e investir tempo e esforço em um projeto sem receber o pagamento prometido. Mas por que isso impediria você de sequer falar sobre isso 25 anos depois? Não culpo quem ainda guarda ressentimento, mas acredito que há mais por trás disso, além de não terem sido pagas. Eu até me perguntei se o Chris fez essas pessoas assinarem um acordo de confidencialidade para impedi-las de falar sobre isso. Mas ele já estava morto há 18 anos a menos que não estivesse? De qualquer forma, o sigilo e a falta de cooperação de várias pessoas parecem indicar algo mais profundo e sombrio, de qualquer maneira. Opera reconheceu o erro ao dizer a Maria que não se surpreenderia se o CR6 fosse ruim. Porque por que alguém iria querer tentar se não está sendo paga? Maria ficou na defensiva e disse que toda a equipe criativa acabou se tornando muito bem-sucedida em suas áreas. Ela era muito protetora com eles e não gostaria que fossem criticados de forma alguma. Isso confirmou ainda mais para a Opera que ele falava com a própria Maria, não com a assistente. Por que uma assistente iria tão longe para defender um trabalho pelo qual ela nem era responsável? Mas também eu me pergunto por que a própria Maria iria tão longe para defendê-los. Ao observar interações online da equipe, não me pareceu que todos fossem grandes amigos. Claro, defenda que seus colegas de 25 anos atrás fizeram o melhor possível e não eram inúteis no trabalho. Mas por que ficar pessoalmente ofendida? Depois disso, a suposta assistente de Maria enviou uma última mensagem dizendo algo como: "Obrigada pela sua curiosidade. Mas, sinceramente, já falei demais. Espero que a Maria volte em alguns dias para esclarecer as coisas e eis que nem Maria nem sua assistente jamais entraram em contato com a Opera novamente." Então, são duas pessoas que, de alguma forma, estiveram envolvidas na produção do CR6 e que claramente não queriam falar muito sobre isso. Ambas disseram que já tinham falado demais antes de desaparecerem, nunca mais sendo ouvidas novamente. Apesar das tentativas de localizar o elenco, nenhum deles foi contatado. Como Jorge disse, a maioria deles são pessoas aleatórias, sem nome, sem nenhum vestígio delas na internet.
Talvez a única esperança de recuperar CR6 seria localizar o elenco, considerando que Chris afirmou ter vendido os direitos das marcas registradas, história, personagens e software de produção para o elenco por em junho de 1997. Será que isso é mesmo verdade? Anita Dittmar, que mencionou ter estrelado CR6 em seu blog, nunca disse nada sobre possuir os direitos do programa. E você pensaria que isso seria algo que valeria a pena mencionar. Tudo o que ela disse é que tinha o segmento da CNN em Video Home System, então é seguro presumir que ela não estava em posse de nenhuma parte do próprio CR6. Tentei entrar em contato com 4 pessoas envolvidas com o CR6 no Facebook, pelo menos 3 delas são bem ativas, e 2 postaram publicamente desde que enviei minhas mensagens, mas nenhuma respondeu. Posso afirmar que a busca pelo CR6 chegou a um impasse e não tenho muita esperança de que ele seja encontrado. Quanto às interações estranhas das pessoas com quem consegui contato, realmente não sei o que pensar sobre isso. Comparando as reações deles com as de Ian McCausland, fica mais confuso. Ele não conseguiu fornecer muitas informações novas, mas certamente parecia muito mais aberto do que os outros, e até se esforçou para tentar encontrar outras pessoas que faziam parte do CR6. Isso me faz pensar se aconteceu algo entre Chris e alguns dos outros membros do elenco que Ian não sabia. Fico pensando naquele comentário no post do Facebook dele, da mulher que afirmou que Chris a enganou para ser coprodutora executiva em vez de atriz. Trabalhei com ele na casa dele até que ficou assustador. O que ela quis dizer com isso? Parece muito mais sério do que ela não ter sido paga pelo trabalho dela. Ao navegar pelo grupo do Google Winnipeg General, me deparei com alguns comentários que indicavam que poderia haver um outro lado da Chris. Já sabemos que ele provavelmente enganou muitas pessoas para obter dinheiro e era visto por muitos como narcisista, provocador e amargo. Acho que ainda não mencionei isso. Ele aparentemente abandonou a esposa, que admitiu ter traído, e o filho no Canadá, quando ele fugiu para o Chile, deixando-os endividados. Isso provavelmente foi causado por ele, então você pode adicionar egoísta a essa lista também. Sabemos que ele lutou com sua saúde mental durante a maior parte da vida adulta. Mas até eu vasculhar extensivamente o grupo geral de Winnipeg, eu não percebia que ele já tinha sido um perigo para alguém além dele mesmo. Então, imagine minha surpresa quando me deparei com vários comentários afirmando que ele tinha agredido sua ex-namorada com uma arma quando morava no Canadá. Chris negou veementemente essas alegações, e sem uma fonte confiável para comprová-las, levando em consideração que ele era uma pessoa muito antipática. Todas sabemos como boatos infundados se espalham em uma comunidade. Eu não estava 100% convencida até assistir ao documentário O Homem por Trás da Cortina. Esse documentário aborda o trabalho de Chris relacionado à inteligência artificial enquanto mergulha em sua mente conturbada e, por fim, em sua morte. Uma de suas amigas mencionou que ele teve vários relacionamentos e a maioria deles não terminou muito bem. Então, uma de suas ex-namoradas, Diana, descreveu o relacionamento que teve com ele logo após tê-lo conhecido. Ela foi hospitalizada e diagnosticada com esclerose múltipla e disse que estava preocupada que ninguém fosse olhar para ela. Mas Chris olhou para ela, se importou com ela e gostou dela mesmo assim. Ele disse que era só uma fase, que ela superaria, ficaria bem e que ele estaria ao lado dela. No início do relacionamento, tudo era perfeito e ambos estavam apaixonados. Mas logo Diana percebeu outro lado dele. Citação: ele tinha 2 lados. Hoje eu te amo e amanhã eu te odeio, com todas as minhas forças. Ele se tornou alguém louco e agressivo com outras pessoas e agressivo consigo mesmo. A gente precisava se mudar e ele não quis me ajudar, então fui eu sozinha. Eu não conseguia mexer minha mão nem meus pés, levando tudo para o outro apartamento, me senti muito sozinha. Liguei para o meu amigo e disse que precisava dos caras para me ajudar a carregar as coisas. Ele ficou chateado porque pedi ajuda a outras pessoas e achou que eu o traí. Foi tão louco que ele pegou o martelo dele e começou a bater nos manequins. Me desfiz de 2 porque ele quebrou. Fiquei assustada, achei que ele ia martelar minha cabeça. Minha interpretação é que Chris Love bombardeou uma mulher quando ela estava mais vulnerável. Quando ganhou sua confiança, ele revelou seu lado violento, fazendo-a temer pela própria vida.
É mesmo tão difícil de acreditar que ele tenha agredido outra ex-namorada com uma coronhada? A mulher que comentou na postagem de Ian no Facebook disse que quando trabalhou com Chris na casa dele, acabou ficando assustador. A mulher com quem Opera falou no Facebook, que parecia reservada e depois se preocupou por ter dito muito, também era uma das citadas por Opera. Heavy Early, 69, entrou no grupo do Discord e sumiu após dizer que falou demais. Era um homem. Mas pelo que eu vi, eles na verdade não disseram nada que implicasse ou confirmasse que eram um homem, então é possível que também fossem uma mulher. Tô percebendo um padrão aqui e talvez esteja começando a entender o motivo. Ian não parecia ter dificuldades em falar abertamente sobre o programa, porque o outro homem que foi contatado pela Opera basicamente só disse que não queria reiniciar o ódio contra o Chris porque não teve experiências negativas com ele. Mas parece que o mesmo não pode ser dito sobre pelo menos duas das mulheres. Para deixar claro, não estou insinuando que Ian ou o outro homem estavam acobertando o Chris. Não sei se eles estavam, mas não tenho motivo para acreditar nisso. É totalmente possível que algumas das mulheres envolvidas com o CR6 tenham visto um lado diferente do Chris, um lado que talvez os homens não conhecessem. E isso as aterrorizou, mas por que elas ainda estariam tão assustadas assim? 25 anos depois, 18 anos após a morte do Chris, será que o que aconteceu foi tão traumático que ainda assombra elas até hoje? Ou será que elas não acreditam que o Chris se foi há muito tempo e não pode mais machucá-las? Será que o outro homem não identificado realmente não queria que o Chris fosse odiado após a morte? Ou ele não queria incentivar o assédio a um homem que ainda está muito vivo? Alguns dias depois da conversa da Opera com a Maria, outra pessoa, o Dustin, que claramente estava envolvido com o CR6, entrou no servidor do Discord e respondeu ao print do e-mail do homem não identificado. Sinceramente concordo com ele, pelo menos sobre o legado do Chris. Sim, ele foi vítima de bullying online, mas ele também era abusivo. Ele tratou as pessoas mal, enganou, não pagou o que devia e tentou colocar umas contra as outras, às vezes com sucesso. Se você falar com quem trabalhou no programa dizendo que quer restaurar o legado de McKinstry, provavelmente enfrentará resistência. Só a minha opinião. Sim, ele tinha problemas mentais, mas também era um vigarista brilhante que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que não tinha perdido dinheiro e sabia que tinha enganado a equipe criativa, tirando 69 mil. Ele também devia dinheiro ao Hotel Mariage, à empresa de limusines, ao Pyramid Cabaret, a empresa que forneceu os refletores para o lançamento. Brown Comunicações, Jaguar, etc. Ele não pagou ninguém. Brown Comunicações era a empresa que produziu o vídeo promocional do CR6. Dustin disse que Chris abordava jovens atores ou modelos aspirantes. Ele convencia pessoas que queriam fama de que o programa seria um sucesso e que, ao entrarem desde o início, ficariam famosas junto com ele. Por ser a primeira websérie da internet, tecnicamente não era, mas pode-se argumentar que deveria ao menos superar as poucas séries já existentes. Não que isso importasse. Eu sinto que a verdade não era realmente importante para Chris, contanto que ele conseguisse convencer as pessoas de que estava dizendo a verdade de qualquer jeito. A próxima mensagem de Dustin foi ainda mais intrigante. Ouvi que a Brown Comunicações tinha uma agência de cobrança agressiva atrás dele e que McKinstry fingiu a morte para fugir dos credores. Se isso é verdade ou não, quem sabe? Mas ele seria capaz de fazer algo assim, sem dúvida? Aqui temos outra pessoa acreditando que Chris pode ter forjado a própria morte, desta vez alguém que realmente trabalhou com ele. Você pode achar que são apenas conspiracionistas dando importância a boatos locais e deixando a imaginação correr solta. Mas lembre-se, onde há fumaça, há fogo. E pode ter certeza, ainda restam algumas reviravoltas nessa história bizarra. Quando a Opera perguntou a Dustin se há alguma evidência disso, ele respondeu: sempre que alguém tenta corrigir a página dele na Wikipédia para adicionar que ele enganou muita gente, ela sempre volta rapidamente ao original. Ao analisar o histórico de edições da Wikipédia de Chris, a Opera notou outra linha contestada, abre aspas.
Até o dia 27 de fevereiro de 2006, a família dele não havia reclamado o corpo. Até 11 de abril de 2006, rumores sobre a família providenciar documentos ou o corpo retornar ao Canadá não foram confirmados. Lembre-se de que Chris supostamente morreu em Santiago, no Chile, onde ele morou por muitos anos, e até onde eu sei, toda a família dele ainda morava no Canadá. Havia uma fonte sobre a família de Chris não ter reivindicado o corpo, mas agora o link está morto. A frase que eu citei foi repetidamente removida por um endereço de IP que deixava comentários insistindo que o corpo dele foi reivindicado, mas sem fornecer uma fonte para essa informação. Quando esse endereço de IP foi rastreado por um localizador de IP, foi determinado que estava localizado em Santiago, Chile. Como você provavelmente já percebeu, Chris era um participante frequente no grupo Winnipeg General do Google. Mesmo anos depois de ter fugido do Canadá e se mudado para o Chile, havia algo que sempre o fazia voltar ao grupo dedicado à sua cidade natal. Apesar de muitos lá demonstrarem certo desprezo por ele, talvez isso fosse, para ele, sua conexão com o lar. Ele tinha tanto apego a isso que continuou postando lá mesmo depois de sua morte. Menos de um mês depois que Chris supostamente morreu, ele, ou alguém fingindo ser ele, fez vários comentários no grupo de Winnipeg. Aqui está um exemplo, o texto roxo é o que ele está respondendo. Eu não sei quem era Chris McKinstry, nem me importo com quem ele era. Não, eu sou a pessoa mais brilhante que surgiu do esgoto que você chama de lar. Eu já era milionária várias vezes enquanto você ainda mamava no peito da sua mãe. Eu inventei vários tipos de software de proteção contra cópia, o maior projeto de inteligência artificial do mundo e uma novela online à frente do seu tempo. Posso te mostrar coisas inéditas. Sou Kay Christopher McKinster. Eu sei que o homem cometeu essa. Foi fácil, saco na cabeça e amarrado à linha de gás. A sétima dimensão me recebeu de braços abertos, pelo que parece. Ele era um cara inteligente que deve ter irritado muitos usuários ao fazê-los pensar que todos na internet são sem cérebro. Sou a única luz neste mar de escuridão. Meu objetivo é lançar luz sobre as respostas mesquinhas e quase alegres de outros usuários à morte de McKinstry. Eles zombam de mim, mas eu dou a última risada. Agora estou no continuum do espaço mental de 7 dimensões, estou em todo lugar, sou tudo. Zombar dos mortos é um mau karma e demonstra um caráter extremamente baixo. O apetite por ataques ad hominem infantis é tão feroz. Agora isso deve ser direcionado aos mortos, assim como aos vivos? McKinstry não está aqui para se defender, está? Você não entende? Chutar um homem quando ele já está caído é o ato de um verdadeiro covarde. Karma é uma invenção humana. Na sétima dimensão, só existe o incrível poder da minha mente, e isso é bom. Afundem na imundície, comam fast food, reproduzam-se com mulheres fétidas. Estou em um lugar melhor. Cá Cristóvão McKinstry, parem de agir como anõezinhos mentais, pulando por aí, cacarejando que a bruxa está morta. Por que minha transformação em energia sobre-humana incomoda vocês? Então as sétimas dimensões do contínuo do espaço mental são inspiradoras. Cresça e deixe esse cara em paz. Quando você estiver deitado na cama esta noite, eu vou estar te observando do canto escuro do seu quarto. Se você me intriga, sua do sétimo dimensão. Cá Cristóvão McKinstry, necrotério B20 e um hospital geral morgue, Santiago, Chile. Cerca de um mês depois disso, outro comentário dizia: já faz 2 longos meses que estou nesta gaveta apertada e refrigerada. Estou começando a cheirar mal e líquidos da minha decomposição começam a se acumular nas costas. Minha pele está completamente solta e frouxa como a de um gato. Meus tecidos conjuntivos estão se degradando. Tenho certeza de que meus braços sairiam com um puxão forte. Por favor, peça às autoridades que me enviem de volta para Winnipeg Cod. Quero ser enterrada perto das boas pessoas do Hospital Geral de Winnipeg. O contínuo mental do espaço 7D é incrível. Você deveria se libertar de sua carcaça de carne e se juntar a mim no passado, presente e futuro. Cá Cristóvão McKinstry, Caixa Postal B20 e um Hospital Geral Morgue, Santiago, Chile.
A discussão sobre a sétima dimensão parece referenciar um comentário feito em sua última postagem antes da morte. Dado o trolling que ele sofreu em vida, é bem possível que alguém tenha decidido trollá-lo após a morte fingindo ser ele. Se Chris realmente fingiu a morte, não duvido que continuaria postando online. Ele provavelmente teria achado isso divertido. Mesmo assim, essas postagens são muito assustadoras de ler. O interessante é que Chris frequentemente dizia aos amigos que pretendia transferir sua consciência para uma máquina. Ele escreveu vários devaneios em cadernos, falando sobre imortalidade, aparentemente teorizando que teria que escolher morrer para alcançar isso. Talvez isso tenha contribuído para sua morte, se ele realmente morreu. Se não, pode ter postado online depois para fingir que se tornou imortal. Se a tecnologia para transferir a consciência para uma máquina algum dia for possível, com certeza não estava disponível em 2006, e Chris sabia disso. Talvez a segunda melhor opção fosse fingir a própria morte e convencer as pessoas de que achou uma solução. Não podemos esquecer que ele pode ter tido motivos legítimos para fingir a morte. Ele fez muitos inimigos, devia muito dinheiro para muita gente, aparentemente tinha uma agência de cobrança agressiva atrás dele. Também comentavam que ele era procurado no Canadá por não pagar impostos, então eu não ficaria surpresa se ele não pagasse impostos no Chile também. Ele admitiu que traía durante o casamento. Quem garante que não se envolveu com uma mulher casada? O marido dela descobriu e foi atrás do Chris. Acredito nas denúncias da ex-namorada de que ele destruiu o apartamento dela com um martelo. E se ele tivesse agredido fisicamente outra mulher e as consequências disso pudessem ter colocado a vida dele em risco? Depois teve o comentário que ele fez em 1997 alegando que alguém tentou matá-lo. Eu não sei se acredito nisso, mas não importa se é verdade ou não. O que importa é se o Chris acreditava. Ele tinha histórico de abuso de drogas e doença mental, então era uma combinação. Além disso, a possibilidade muito real de que pessoas realmente estavam atrás dele pode ter feito com que ele chegasse a um ponto em que estava convencido disso. A única opção que restava para ele era forjar a própria morte, ou então ele estaria morto de verdade. Quanto à possibilidade de ele realmente ter conseguido fazer isso, Dustin e outras pessoas que o conheciam certamente parecem acreditar que sim. Sinceramente, não sei muito sobre o Chile, então considere isso. Encontrei muitos comentários online de pessoas que dizem morar no Chile, falando sobre como há muita corrupção e como isso não está fora do reino das possibilidades, que com dinheiro e alguns contatos você poderia forjar sua morte, especialmente há quase 20 anos. As informações que cobrimos até agora são um pouco suspeitas, mas ainda não mencionei a evidência mais condenatória. Literalmente não existe certidão de óbito para Chris. O grupo de busca do Discord já havia procurado certidão de óbito ou boletim de ocorrência, mas não encontrou nada. Mas como eles não eram do Chile, não sabiam se esses documentos seriam públicos de qualquer forma. Pouco antes de Kupen e Tom Jorge postar seu vídeo, outro youtuber chamado Salion também fez um vídeo sobre o CR6. Isso revelou o mistério a muitos chilenos de língua espanhola que tinham mais chance de achar um registro de óbito. Mesmo assim, nada. Ópera foi redirecionada para um banco de certidões de óbito, e quando ele pesquisou o nome de Chris, se deparou com uma mensagem que traduzia: "Prezado usuário, os dados inseridos não atendem aos requisitos para emitir este certificado." Então, basicamente, não havia certidão de óbito. Se você acha que houve erro ao inserir os dados dele ou que não há certidão porque ele era do Canadá, não se preocupe. Este comentário do Reddit explica como isso não pode ser o caso, abre aspas, já que ele viveu por mais de 5 anos no Chile. Ele tinha o direito de votar e estava no registro de eleitores, que por lei deve ser publicado algum tempo antes de cada eleição. Então, é claro, isso foi disponibilizado online e monetizado. Você pode procurá-lo aqui e encontrar o número de identificação nacional dele, é só digitar McKinstry e vai aparecer as informações dele e do filho também. Depois, você pode acessar o site do Serviço de Registro Civil, onde é possível obter gratuitamente em segundos certidões de óbito, entre outros documentos. Se você souber o RUN da pessoa, depois que você digitar o RUN, vai aparecer um formulário para você para adicionar suas informações.
use um navegador de desktop no celular e insira os dados da pessoa e os seus de uma vez. Se você inserir a corrida de McKinster, não vai para o segundo passo e, em vez disso, retorna a mensagem: prezado usuário, os dados inseridos não atendem aos requisitos para emitir este certificado. É a mesma mensagem que você recebe se inserir a corrida de uma pessoa viva, e não é a mesma mensagem que você recebe se inserir uma corrida inválida? Também tentei com alguns estrangeiros famosos que morreram no Chile que consegui lembrar, e que constam no registro de eleitores sem receber mensagem de erro, ou seja, o atestado de óbito está disponível. Não acredito que ser estrangeiro explique a mensagem, que venham as teorias da conspiração. Então, parece que o único motivo para essa mensagem aparecer no site do registro é que Chris ainda está vivo. Como eu disse antes, parecia haver apenas uma única reportagem sobre a morte de Chris, publicada originalmente no jornal e no site do El Mercúrio. Esse link está fora do ar e só existe como arquivo no Wayback Machine. Existem relatos contraditórios sobre o destino do corpo dele e não há fontes confiáveis para confirmar. A Wikipédia dizia que o corpo de Chris não foi reclamado, mas essa informação foi repetidamente alterada pelo endereço de IP de Santiago, onde Chris morava, e parece não haver fontes para verificar se o corpo foi ou não reclamado. O artigo da Wired afirmou que Chris foi cremado e que seus restos estariam debaixo da cama do filho dele no Reino Unido. Mas, novamente, sem fonte para isso, a frase parece mais boato que fato. Chris postou uma foto dele com o filho no Flickr em dezembro de 2004. O filho dele parece novo, uns 3 anos então, acho que tinha 4 ou 5 quando Chris morreu. Parece um pouco estranho que uma criança de 4 ou 5 anos tivesse as cinzas do pai debaixo da cama. Não tenho certeza, acredito que ninguém encontrou uma lápide ou memorial. O único obituário para Chris foi escrito por Bob Mottman, e não parece que eles se conheciam pessoalmente. No fim das contas, não há nenhuma evidência verificável de que Chris tenha morrido em janeiro de 2006. Embora eu não esteja 100% convencida de que Chris realmente fingiu a própria morte, eu acho que isso é uma possibilidade. Ele pode já ter morrido, mas há uma quantidade razoável de informações que sugerem que isso pode não ter acontecido em 2006. Vale destacar que, além dos comentários no grupo geral de Winnipeg, não confirmados como o de Chris, ninguém achou outra postagem dele online desde então. No documentário O Homem por Trás da Cortina, Pedro, amigo e colega de Chris, contou como soube da última interação online de Chris e correu até sua casa para ver se ele estava bem. Ao chegar, um policial informou que o homem no apartamento estava morto. Pedro entrou no apartamento e viu o corpo de Chris com um saco sobre a cabeça. Claro, você poderia argumentar que Pedro sabia sobre a morte falsa de Chris e que ele inventou essa história para torná-la mais convincente. Ou que ele viu o corpo de outra pessoa. Ele estava com um saco na cabeça, então Pedro nunca viu seu rosto. Parece um pouco forçado, mas acho que nunca se sabe. Outra coisa que vale a pena notar, porém, é que o artigo de El Mercúrio afirmou que, quando o corpo de Chris foi encontrado, ele estava totalmente vestido, enquanto Pedro afirmou que Chris estava nu, usando apenas um saco na cabeça. Essa é uma discrepância bastante significativa e eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Deixe você tirar suas próprias conclusões. É estranho pensar nisso. Tudo isso começou como uma busca por uma das primeiras webséries que tinha sido praticamente esquecida. Quem diria que sua criadora se revelaria uma personagem tão complexa e enigmática? O comentário mais recente na Lost Media Wiki é: essa busca está morta. Sou observadora em casos de mídias perdidas e atuo um pouco no servidor da busca CR6. Estou tentando, no meu tempo livre, arquivar por conta própria o que foi encontrado no servidor. Mas o próprio servidor não é o melhor lugar para manter uma busca como essa. Isso realmente não importa, no entanto, estou fazendo isso. A busca em si não se torna mídia perdida. Mas CR6 está sem saída, sem novas pistas. Razoavelmente, as únicas pessoas que ainda teriam uma cópia de qualquer episódio não devem e não deveriam ser contatadas. Essas pessoas já foram contatadas e deixaram claro que não querem se envolver, ou são familiares e amigos que não têm nada a ver com a CR6.
Um grande problema com a busca é o próprio Chris. Muito do fascínio dessa busca não é o programa. Mas se Chris fez ou não fez isso, o que ele fez, quem ele era? E realisticamente isso não tem nada a ver com a busca em si. Tivemos pessoas que conversaram com ele em fóruns, apareceram, pessoas que interagiram com ele. Mas tudo o que elas podiam oferecer, se não me engano, tinha a ver com Chris e não com o CR6. Se essa busca der algum resultado, e não me entenda mal, por mais pessimista que esse comentário pareça, eu realmente quero que isso seja encontrado, seja em parte ou totalmente. Precisa ter um foco no próprio CR6 e não no Chris, o que é difícil. Não existe um fascínio sobre o Chris que o próprio CR6 não tenha, e há uma abundância de informações deixadas pelo próprio homem e pelas pessoas que o conheceram. O comentarista está certo. O CR6 é uma toca de coelho interessante por si só, mas fica ofuscado pelo mistério do Chris. E você realmente não pode falar sobre como o CR6 fracassou sem entrar na controvérsia? Isso eventualmente leva à teoria de que Chris fingiu a própria morte. Tudo isso parece tão entrelaçado, especialmente considerando que as pessoas que trabalharam no CR6 ainda não querem falar sobre isso, quase 3 décadas depois. Na verdade, levei cerca de 1 mês, entre idas e vindas, para pesquisar tudo isso e escrever esse roteiro. Acho que nunca passei tanto tempo em um vídeo, mas achei cada parte disso tudo tão fascinante. Chris afirmou que o CR6 manteria todos ocupados por décadas, e de certo modo foi isso, mas não como ele imaginava. Vou encerrar o vídeo com esse comentário que encontrei no vídeo do Culpem o Jorge. Parece até que esse é o show. Um elenco e uma equipe que parecem repetir as mesmas falas, serem ambíguos sobre as mesmas coisas. Criador afirmou que acredita que isso pode durar décadas. Ex-membros do elenco e equipe acabam deixando apenas fotos como lembrança do show. Bastaria que alguém tivesse a visão do que a internet se tornaria ou poderia ser. Sinceramente, piadas sobre essas coisas não eram incomuns, a gente deveria apagar. Talvez alguém encontre isso em 20 ou 200 anos, imaginando como seria a arqueologia da internet no futuro. Muita coisa foi feita sem pensar por pessoas surpresas com essa ideia. A possibilidade disso ser algo assim não é absolutamente impensável. Talvez todos tenham esquecido disso, e agora, interessados, apenas cumprem seus papéis e repetem suas falas. É estranhamente definida como uma novela, com elementos místicos, morte, renascimento, estados ambíguos entre eles, projetada para durar décadas. Certo? Parece que as narrativas que estão surgindo são perfeitas para isso. Adoraria saber suas opiniões e teorias nos comentários, além de sugestões para futuros vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.